você que nos acompanha aqui no Lance Itapema. Hoje o LanceCast recebe aqui nos nossos estúdios uma visita muito especial. Hoje, o deputado estadual André de Oliveira, do Novo, está cumprindo seu mandato aí do período de 30 dias, pode até se estender por mais, depois a gente vai saber com ele aqui, mas que está hoje aqui no nosso LanceCast. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Débora. Obrigado a toda a equipe do Lance Digital. Estamos aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre o mandato, sobre nossas ações, sobre o que a gente tem planejado para a nossa cidade, região, para as pessoas que acreditaram em nós lá em 2022. Estamos juntos, estamos aí. 2022 não, né? Muito antes. Você já tem uma caminhada verdade, aí, verdade. Né? Verdade. Começamos em primeira eleição em 2016. Tem amigos, né? Claro, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que se identificam com a gente acabam apoiando e seguem, né, por uma, duas, três, até a gente chegar lá. Então tem amigos que já me acompanham desde 2016, na primeira eleição de vereador. Então... já tem uma caminhada. É uma caminhada. André, mas fala um pouquinho pra gente, antes da gente entrar nos assuntos aqui mais específicos, como é que foi subir naquela tribuna, né, discursar como deputado estadual? Cara, foi um momento, assim, fantástico, assim. É uma experiência muito legal, porque não vou dizer que é realização de um sonho, né? Porque a gente tem uma missão na política, não é um sonho, é uma missão. Mas, assim, a gente chegou lá, apesar da dificuldade, de ter faltado muito pouco para chegar no mandato, né? Foram realmente muito poucos votos que faltaram para a gente ser o deputado titular. E aí, quando a gente chegou lá, mesmo que por um período de tempo, a gente sabe que vai conseguir entregar muita coisa e vai conseguir representar nesse tempo que estiver lá aquelas pessoas que acreditaram em nós. Então, quando eu subi na tribuna, além do frio na barriga, né, para poder falar como deputado estadual no meu primeiro discurso, mas o sentimento de alegria, né, de trazer muitas pessoas comigo, foi um momento onde eu agradeci muito. Então vieram ali à minha mente muitas das pessoas que caminharam comigo, que viajaram comigo, que me apoiaram, que enfim, que doaram, que ajudaram de alguma forma, né? Veio na lembrança as viagens, veio na lembrança as reuniões, os perrengues, né? Os momentos difíceis que a gente passou. Então, assim, foi um momento bem, bem legal mesmo, né? E a gente preparou o discurso também com muito objetivo de mostrar para as pessoas para que a gente veio, né? Então eu recebi muito feedback, muito retorno dos amigos em torno do estado aí. Pô, cara, que legal, era isso que eu esperava de ti, é isso que a gente está esperando, né, de ti como parlamentar, né, que defenda as nossas bandeiras, que defenda as nossas pautas, que defenda nossos valores, enfim. Então, assim, foi bem, bem, bem legal. E claro, o sentimento também de realização, né? A família toda lá junto comigo, muita gente a gente teve mais de 80 pessoas que se deslocaram numa terça-feira de manhã para ir lá ver a nossa posse, então sim, foi bem bacana. Muitos pré-candidatos. Muitos pré-candidatos, família, amigos, empresários, lideranças da igreja, então assim, né, a gente teve 4 padres lá que foram acompanhar, fizemos, né, uma bênção lá, abençoamos o gabinete, enfim, foi bem, bem legal. Pronto, e agora deputado estadual cumprindo o mandato, agenda lotada, agenda cheia, né? Porque tem que trabalhar, tem que correr contra o tempo agora para apresentar quem de fato é o André de Oliveira e ser de fato digamos assim, um protótipo do que seria o teu mandato, né? Porque você tem que correr contra o tempo agora. Exatamente. E falando de Itapema, dessa cidade que você é daqui, nasceu aqui, cresceu aqui, sabe mais do que ninguém, né, sobre os problemas da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre como o André enxerga a cidade hoje? Se a gente fosse elencar, deputado, sobre a principal necessidade hoje da cidade de Itapema, qual seria? Muito bom. Vamos lá. Então, primeiro eu vou começar com como o André enxerga Itapema, né? Eu sou nativo da cidade, filho de nativo, eu sou apaixonado por Itapema, né? Eu finalizei minha faculdade em 2012 de engenharia em Joinville, e eu poderia ter seguido por lá, podia ter seguido minha carreira por lá, mas logo eu quis retornar para Itapema, apesar de aqui não ser não ter um campo muito aberto, muito próspero para minha área, que eu sou engenheiro de controle e automação, então a minha área era na área industrial, seria muito melhor eu ter ficado em Joinville, mas eu retornei já para Itapema, não que eu não gosto de Joinville, porque eu também gosto demais daquela cidade, mas é porque eu sou apaixonado por aqui. Então eu acho que nós temos, Itapema é uma cidade preciosa, uma cidade com um valor enorme, sabe?
em todos os aspectos, né? Valor cultural, o povo, né, ordeiro, é uma cidade que o povo é trabalhador, é uma cidade onde a gente tem as suas belezas naturais fantásticas, né? Talvez uma das cidades mais bonitas do Brasil. A gente pode, uma cidade que pode ser explorada tanto no turismo, né, de praia, de veraneio, mas também a parte rural, a gente tem uma área rural, a gente tem belezas naturais, a gente tem cachoeira, a gente tem, sabe, muitas coisas fantásticas na cidade. E eu vejo Itapema com essa beleza, essa cidade extraordinária, essa cidade com um valor incomensurável, que é há muito tempo mal ou, como eu posso dizer, mal administrada ou pouco, não vou dizer explorada, mas com a sua grandiosidade pouco aproveitada. Exatamente, essa seria a palavra ideal. E aí, nesse sentido, e aí, só para pontuar isso, né? Por que eu vejo isso? Porque assim, a gente vem de um modelo de política ainda muito arcaico, que é aquele modelo de que o prefeito se junta com vários partidos políticos e aí promete os cargos. Estou desenhando para que as pessoas que estão nos escutando possam entender, né? E aí, na hora que ganha a eleição, aquele grupo político, o cargo do partido X é a secretaria tal, o cargo do outro partido é a secretaria tal, o cargo que fica pro prefeito indicado, aí ele escolhe um parente, escolhe um amigo, escolhe alguém que, né, que alguém que é parente de alguém que apoiou na campanha. E aí, quando tu começa a ver isso, a gente sabe, isso é muito claro. Todo mundo que tem, né, um pouco de entendimento de gestão sabe disso. As coisas só funcionam na gestão quando a pessoa tem um mínimo conhecimento de gestão e da área que ela é responsável. Então, por exemplo, quando a gente fala que um secretário de saúde não é da área, ou é pouco da área, ou não entende de gestão, a gente sabe que aquela secretaria não vai ser bem gerida, que os recursos públicos não vão ser bem aplicados, que os resultados não vão vir como deveriam vir, né? E esse é um modelo que está instalado há muitos anos e que a gente critica porque entende que nós podemos conseguir resultados muito melhores com um modelo diferente, que é o modelo que está sendo aplicado pelo Partido Novo em muitas cidades, por exemplo, né, onde a gente tem já conquistado em governos, como é o caso do Romeu Zema em Minas Gerais. Então, esse é o ponto hoje. Eu vejo Itapema como esse diamante, como essa pérola preciosa, com esse valor incomensurável, esse valor gigante, né, mediante a tudo que tem de positivo aqui na cidade, mas que é pouco aproveitada e que tem o seu crescimento muitas vezes comprometido em função dessa gestão muito antiquada e muito antiga. Então precisa de renovar a gestão para que ela seja melhor aproveitada, seria mais ou menos isso. Exatamente, a gente precisa mudar o modelo precisa ser um modelo com base em competência, em evidência, com base em pessoas técnicas, experientes, que já deram resultado. Entende? A gente precisa tirar esse modelo do toma lá da cá, da barganha, do cargo para os amigos, e precisa vir para um modelo de gente técnica, eficiente, competente, que entrega resultado e que já entregou. Porque a gente pode ir na vida das pessoas e estudar o currículo e ver o que já fez, aonde trabalhou, onde teve, qual é a competência que tem. É isso que precisa fazer em Itapema. Esse é o meu ponto de vista, né? E essa Pedra Preciosa é uma cidade de crescimento pujante, de crescimento avassalador, em que a construção civil é sua mola propulsora, né? Sua mola principal. Mas, por outro lado, deputado, eu vejo que, além do braço da construção civil, existe uma outra parte da cidade que não cresceu junto com esse desenvolvimento todo. Uhum. Falando sobre essas prioridades hoje que são mais urgentes de Itapema, como você avalia a mobilidade urbana, por exemplo? Perfeito. Eu tinha até na pergunta anterior comentado sobre os principais gargalos, os principais problemas da cidade, né? Vamos lá, vamos pontuar alguns. Mobilidade urbana, né? A infraestrutura urbana como um todo, né? A gente está falando aqui que além de gargalos gigantes na mobilidade, a gente tem pontos hoje críticos na cidade, né? A gente tem problemas de falta de espaços públicos para convivência, praças, parques, né? A gente tem um problema hoje de arborização na cidade. Nossa cidade é zero arborização, então, ou seja, hoje estou num dia quente, e hoje é normal nós temos dias quentes na cidade, né? São poucos os dias
que realmente a gente pode aproveitar o frio aqui. Então, tu tá andando hoje em qualquer avenida, qualquer rua da cidade, tu tá com o sol na tua cabeça, torrando na tua cabeça, tu não tem uma árvore para te proteger, para te resguardar. Então, a nossa cidade tem alguns problemas de urbanização, assim, sérios, né? A gente tem problemas de falta de ciclovias, a gente tem problemas de calçadas, né? Hoje o pedestre para perambular na cidade tem dificuldade. Sabe que só um adendo, foi uma coisa interessante quando eu vim morar aqui, é como as calçadas são curtas, parece que não tem calçada, né? A sensação que eu tenho vivendo em outras cidades, né, a experiência que eu tenho de outras cidades é que aqui parece que não existe uma lei, se existe uma lei específica, é uma tradição fazer as calçadas mais curtas. Eu não sei se isso faz parte da cultura açoriana, mas isso dificulta muito a mobilidade dos pedestres, por exemplo, né? E não é só curtas, elas são curtas e regulares, normalmente. Hoje, por exemplo, alguém com alguma necessidade especial, alguém com uma deficiência, por exemplo, que necessite de uma cadeira de roda, alguma coisa assim, tem muita dificuldade de transitar na cidade. Porque tu tem calçadas que elas são irregulares, uma num nível, outra tem outro, aí são curtas, aí tem um poste no meio, aí tu não consegue passar, tu tem que ir pelo meio da rua. Então, às vezes, aí não tem, os acessos são complicados, tu não tem, né, aquele desnível para que possa acessar com a cadeira de roda a calçada. Então, assim, é falta de uma padronização, com certeza. E é fruto da falta de planejamento lá de trás, né? E falta de um projeto de mobilidade urbana. Então, assim, os pontos críticos da cidade que eu vejo, né? Mobilidade e essa questão da infraestrutura urbana são pontos cruciais. Eu vejo que a gente tem alguns gargalos ainda que precisam ser resolvidos. Eu acho que a gente já está caminhando em passos largos, porque foi privatizado, mas precisa melhorar a questão de saneamento básico. A gente tem que avançar na questão do esgoto na cidade. Não dá mais para tolerar esgoto indo para as praias, esgoto indo para os nossos rios. Então, acho que isso é um ponto fundamental. A gente teria que abrir um diálogo aí com a concessionária para tentar avançar, ver o que poderia ser feito para avançar mais rápido a questão do saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto. Esse é um ponto fundamental. A gente precisa resolver que esse é um problema seríssimo da cidade, que é aquela questão das famílias que estão, né, numa área de ocupação e que precisa ser resolvido com um projeto de casas populares. A gente precisa resolver, porque assim, são famílias que estão em situação muito complexa e muito problemática, no sentido de que eles não têm saneamento básico, eles não têm água tratada, eles não têm acesso à luz, à energia elétrica. Então, assim, como que se vive hoje no século XXI, em 2024, sem acesso a nada do básico? Entende? E eu conheço muitas realidades lá. Então é uma realidade que a gente precisa entender que é problemática, a gente precisava enfrentar de frente. A gente tem um problema grave, sério de saúde pública, né? A gente tem uma infraestrutura sendo próxima de ser entregue, que é um hospital, mas a infraestrutura humana de capacidade de atendimento, né, de mais médicos, a gente vê que permanece há muito tempo no mesmo patamar. Então, assim, são alguns problemas que a gente está levantando sobre o Itapema que precisa ser discutido. E eu estou me colocando à disposição, inclusive hoje à tarde nós temos uma reunião na Câmara de Vereadores com os vereadores para que a gente possa entender quais são as demandas que a gente pode levar para o Estado. E nesse curto período de tempo a gente vai buscar muitas agendas no Estado para que a gente possa viabilizar aquilo que é possível o Estado intervir aqui na cidade de Itapema. Agora, estava falando da saúde, eu queria que a gente explorasse um pouco mais sobre esse tema, que você falou do hospital, mas a gente pode pegar a saúde como um todo, né? Falando sobre as unidades básicas de saúde, sobre todos os pontos hoje de saúde da cidade, as unidades de saúde da cidade. Como você avalia a saúde no município de Itapema? Então, esse é um ponto que a gente vai utilizar muito do mandato para chegar numa conclusão. Por quê? É muito fácil vir falar dos problemas, né, e de números e pegar números aleatórios. Então é muito fácil vir falar dos problemas e falar dos números e pegar números aleatórios, mas eu quero fazer algo muito técnico para falar sobre saúde pública. Então o que a gente vê hoje? Isso é muito claro, muito nítido, porque a gente acompanha o cenário da cidade. A gente vê muitas estruturas novas de saúde sendo entregue, então a gente viu nos últimos anos novos postos de saúde, né, reformas em postos de saúde, uma UPA sendo entregue e agora uma estrutura de um novo hospital. Mas qual que é a minha preocupação? E é isso que a gente vai avaliar para que a gente possa cobrar e para que a gente possa apresentar a solução. O que realmente foi acrescentado, foi aumentado com relação a efetivo? Efetivo profissional, eu digo. Em número de médicos, número de enfermeiros, enfermeiras, número de técnicos, número de exames. O que foi realmente acrescentado para a população? Porque o que acontece? Eu acompanhei, né? Inauguração do novo posto de saúde no Morretes.
Daí fecha o antigo para reforma. Ou seja, pega a equipe do antigo, bota no novo e fecha aquele antigo para reforma. Daí, então, tu não ampliou nada o atendimento. Tu só entregou uma obra. Tu só entregou uma obra. Daí tu fecha o novo para reforma. Daí, acabou a reforma do novo, abre o novo. Daí tu tira um profissional daqui, de lá, tu faz uma junção e bota aqui. Aí, inaugurou a UPA. Nossa, que legal, a cidade tem uma UPA. Uma UPA não funciona 24 horas. Tu vai, porque a gente já recebeu várias denúncias, tu vai lá, como aconteceu, com uma criança para levar um ponto, numa unidade de pronto atendimento, tu não consegue levar um ponto, tem que ir pro hospital. Então, assim, há uma UPA que não funciona 24 horas. Aí a gente recebe denúncia de que o posto de saúde do bairro Meia Praia, de 2 médicos, agora tem um só, porque um médico foi deslocado para a UPA. Então, isso tudo a gente vai averiguar. E é importante a gente entender o que realmente está crescendo na cidade. Se está crescendo o número de obras entregues ou se está crescendo a qualidade e a quantidade de atendimento, realmente, de profissionais, da estrutura de saúde. Porque a nossa cidade, né, que não é uma cidade pobre, é uma cidade rica, precisa ter uma saúde que funcione minimamente bem. E o que me preocupa na estrutura do hospital e na obra do hospital é que é o seguinte, é um hospital grande, só que a gente sabe, quem entende de gestão pública sabe que recurso para o hospital não está no município. E aí o que me preocupa é como esse hospital vai ser tocado. Entende? Então são muitas nuances, né? Eu já conversei aqui com o secretário de saúde, que também é pré-candidato, e fiz esse mesmo questionamento para ele. Quem entende de gestão pública sabe o quão é difícil tocar um hospital, né? Atendendo de maneira plena, 100 leitos, com 100 leitos. E assim, então... eu vou te até fazer um adendo. Tocar uma obra de um hospital, mas é complexo, porque é um hospital, porque é diferente, o projeto... Cara, se tu contratar gente competente, gente que sabe, arquitetos que sabem trabalhar com hospital, né, com empresas que sabem, né, empreiteiras que já construíram hospital, se tu for para esse campo, né, a gente consegue fazer uma obra com muita facilidade. Por quê? Eu digo isso. Pô, nós estamos na cidade da construção civil. A cidade com o maior número de metros quadrados aprovado para construção, né, na nossa região, no Brasil. Vamos dizer assim, né? E a gente tem dificuldade aqui de construir um hospital porque assim, a gente está levando quase 7 anos para construir essa obra. Aí eu te pergunto, se a gente vai levar 7 anos para construir uma obra que qualquer consultor da cidade, qualquer consultor grande aqui da cidade, garante construir em um ano e meio, com facilidade, uma obra daquela. A gente está levando 7 anos para construir. A gente vai ter depois, será tranquilidade para tocar esse hospital? Então essa é uma pergunta, porque assim, o dinheiro para construir a obra a gente levou 7 anos para construir, mas depois para tocar o hospital, o dinheiro da obra nós vamos gastar em 1 ano, entendeu? Com certeza. Agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de educação. Eu sei que uma das suas bandeiras e da sua área de atuação é de fato a educação. Como deputado estadual, como você pretende auxiliar, por exemplo, as escolas estaduais que estão aqui em Itapema? Perfeito. O primeiro ponto é o seguinte, a gente já tem um cronograma, a gente vai apresentar hoje na Câmara de Vereadores, convidar os vereadores para me acompanhar nesse cronograma de fiscalização, para a gente fazer uma varredura para entender como está as estruturas dos colégios estaduais, que a gente já sabe que é precária, a gente já visitou, já tem conhecimento de que precisa de, eu vou te dizer, não só de uma reforma, de repente até de uma estrutura nova, em alguns casos, como eu imagino que é o caso do Colégio Anita Garibaldi. Tá? É uma estrutura muito antiga, muito tempo sem manutenção, né? E, então, assim, precisa de uma intervenção muito grande ali. E eu entendo que nós já precisamos de um terceiro colégio estadual no município. Ou então uma estrutura bem grande para suprir a demanda de um dos 2, né, colégios. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem problema de vagas hoje no município. Né? A gente sabe que a gente tem problemas de vaga, e não é só fila de creche, que normalmente o problema se concentra ali, né? Mas a gente só tem falta de vaga no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio. Então a gente precisa de uma intervenção do Estado. Então a gente vai fazer a fiscalização, a gente vai levantar o quadro geral e a gente vai fazer uma reunião com a Secretaria vai propor uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado para ver o que a gente vai conseguir trazer efetivamente de recursos e de intervenção do Estado aqui. Na Comissão de Educação, porque eu sou membro da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Estado, a gente já teve uma reunião semana passada, uma das coisas que eu fiz, que eu tenho uma preocupação na educação, claro, a infraestrutura é importante, mas eu tenho uma preocupação também com a questão educacional. Né? Eu já fui professor no ensino técnico no Senai, sou filho de professora, né, afilhado de professora, então assim, a gente tem uma preocupação com a educação. E eu sou pai também, então tenho, como pai de família, tenho uma preocupação com a educação dos meus filhos.
né? E essa sempre foi uma pauta que eu defendi em todas as minhas campanhas, né? Então, na primeira reunião da Comissão de Educação, nós fizemos a solicitação já de uma audiência pública para que a gente possa discutir o Plano Nacional de Educação, porque isso nos preocupa. Por quê? O Plano Nacional de Educação está uivado de ideologia, e a gente tem uma preocupação de que a escola, que já tem esse problema, se torne cada vez mais um instituto de doutrinação ideológica. Né? Então, nós, pais de família, que somos preocupados com uma educação séria e que nós tenhamos a responsabilidade de passar para os nossos filhos os nossos princípios, os nossos valores, e eu, como cristão, né, católico, tenho uma preocupação de que meu filho, né, siga os meus valores, os meus princípios. Então, a gente quer que a educação ela seja uma educação voltada para o conhecimento técnico de cada disciplina e que a educação dos valores e dos princípios seja a responsabilidade da família. Então, a gente já na primeira reunião da Comissão de Educação, a gente fez o pedido e já foi aprovado o nosso requerimento para que seja feita uma audiência pública para que a gente possa discutir o Plano Nacional de Educação aqui no Estado, porque ele justamente, né, aprovado o texto lá em Brasília, ele começa a vir para os estados e para os municípios. Então, a gente tem a preocupação com essas duas coisas, com a infraestrutura do Estado, né, tá à disposição também do magistério, dos professores, para que a gente possa conversar, porque a gente sabe que a gente está enfrentando uma greve. Inclusive, eu já me posicionei contra a greve, porque prejudica principalmente os alunos, né, que é o lado da corda mais fraco, né? E com relação à questão educacional mesmo, a gente então vai fazer uma discussão numa audiência pública lá em Florianópolis, né, na Assembleia Legislativa, com relação ao Plano Nacional de Educação, que é o planejamento para os próximos 10 anos da educação no Brasil e que a gente precisa discutir aqui no Estado. André, você se considera um político de direita conservador. Isso. Dentro das pautas da direita do conservadorismo está a defesa da vida e contra o aborto. Como você pretende levar isso para dentro do teu mandato? Débora, então, até para deixar assim bem claro e transparente, né? Eu me considero conservador e cristão à direita, mas de forma bem objetiva, quando as pessoas me perguntam o que realmente o André é nesse campo, né? Eu sou um cara católico, apostólico, romano, eu vim para a política por esse caminho, então essa pauta, né, cristã, católica é muito cara para mim, muito importante. Então eu baseio os meus valores na doutrina social da igreja. Né? E aí a defesa da vida desde a concepção é ponto fundamental, não tem como a gente abrir mão. E até porque é o direito fundamental, é a garantia fundamental. Se tu não tem direito à vida, se tu não nasce, que outro direito tu vai ter? Entendeu? Não tem como a gente não defender a vida. Então essa é uma pauta muito importante para mim, defender a vida desde a concepção. Tanto é que a gente já fez pronunciamento na Assembleia Legislativa, a gente já é o primeiro projeto que eu vou aprovar, que é um projeto de resolução, né, que nós vamos apresentar e com a graça de Deus a gente vai aprovar. É um projeto em relação à defesa da vida, é uma estratégia que a gente está organizando com o Movimento Pro Vida a nível de Brasil, para que a gente possa frear esse ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal que quer liberar o aborto no Brasil. Essa é a grande verdade, né? Porque o que acontece? Não tem clima e não existe apoio no Congresso Nacional para se liberar o aborto no Brasil. E aí, alguns partidos políticos, em vez de usar a via correta, que é a via do legislativo, utilizam do judiciário, entram com ADPFs, entram com algumas ações no Supremo para que se consiga ir costurando aqui, costurando lá e ir avançando com a pauta abortista no Brasil. E a gente quer, de alguma forma, trabalhar para que isso seja freado. Existe um movimento organizado para isso e eu, como parlamentar, vou ser uma voz que vai trabalhar de forma muito forte na defesa da vida. Isso é ponto pacífico no meu mandato ou na minha vida como político. Qual a sua opinião sobre a vacinação obrigatória contra a Covid para as crianças? Perfeito. Vamos entrar numa pauta bem ideológica, né? E aí, segundo ponto, que seguindo, né, a questão da defesa da vida, vem a defesa da família. E aí muita gente acha que é uma pauta... Tem muita gente que acha que é só um discurso político, né? A defesa da família. Mas a grande verdade é que para mim, a defesa da vida é um princípio, porque existe um princípio para nós, cristãos e católicos, que a família ela é a célula fundamental da sociedade. Ou seja, a gente organiza a sociedade pelas famílias, entende? Então, ou seja, é como a gente fosse entender da seguinte forma: não existe Estado, por exemplo, sem a família. Porque se não tiver família, não tem sociedade, não tem uma rua, não tem um bairro, não tem cidade. Se não tem cidade, para que vai ter Estado? Então, as demandas só crescem, né? A gente só tem uma estrutura hoje de Estado, legal, né, de justiça, porque a gente tem as famílias. Então a base é onde as coisas começam é na família. E aí que começa a entrar o problema. O Estado, esse é um princípio que eu trago comigo, que é o princípio da subsidiariedade.
O que é o princípio da subsidiariedade? O Estado só deve intervir na vida familiar quando a família não tiver como resolver os seus problemas. É porque a criança não é do Estado, né? Exatamente. E a família precisa ter a liberdade para cuidar dos seus problemas. Então, a primeira coisa importantíssima, por isso que antes eu falei da pauta da educação, a responsabilidade sobre a educação dos filhos é da família, não é do Estado. E existe um viés ideológico que quer inverter isso, quer dizer que a responsabilidade da educação é do Estado. E se a família intervir, a família tem que ser punida. Inclusive com a possibilidade de ser retirada a criança do lar. Olha que absurdo isso. Então, o que a gente defende? A gente defende que a família, como célula fundamental e como responsável da educação dos seus filhos, elas têm que decidir sobre coisas que são importantes. Então, sim, a gente não está falando aqui de ser, né, das famílias, e as famílias não são contra a vacinação das crianças. A gente é contra aquilo que existe, inclusive, um debate científico em torno disso, que é a vacina sobre o Covid-19. Né? A gente sabe que é uma vacina que ela surgiu a toque de caixa, que ainda tem pouca experimentação. Existem muitas dúvidas, inclusive de médicos renomados, artigos científicos, universidades internacionais com né, altíssimo gabarito que questionam a própria AstraZeneca se posicionou na última semana, né, pedindo desculpas, foi quase um pedido de desculpas, né, porque dentre ali as notas técnicas falava sobre o risco, né, de miocardite, enfim, e outras doenças. Se tu lê a bula e as notas técnicas das vacinas, tu não tem coragem de tomar? Essa é a realidade. As pessoas pegar o documento técnico de todas, né, as marcas, digamos assim, de vacina, a gente não teria coragem. E aí o governo quer impor que é obrigatório essa vacinação para crianças, né, e a família é obrigada a vacinar, senão não vai ter acesso ao colégio, à educação, à matrícula. Então, cara, isso é um absurdo. Então, essa é uma pauta que é cara pra gente. Essa responsabilidade, esse direito tem que estar na mão da família. O Estado não pode usurpar isso, entende? Então, aí a gente já começa a entender que não é um discursinho barato, mas é uma questão de que a gente precisa, inclusive, brigar, porque senão daqui a pouco a gente é obrigado a uma lei imposta e a gente é obrigado a cumprir algo que é um absurdo, porque tira a autonomia da família sobre os seus filhos. Né? Quando a criança está doente, quando a criança está com algum problema, quando a criança precisa de um auxílio, quem que vai lá? Quem que resolve? Quem que está ali? É a família. E aí, quando vem essas idiotices, eu vou dizer assim, né? Essas pautas absurdas, o Estado quer impor sobre a família. E ainda com a ameaça de tirar a criança da família e entregar o quê? Entregar para um abrigo? Esse tipo de coisa é um absurdo, a gente não pode tolerar isso. André, agora mudando também um pouco de assunto, vamos falar do Partido Novo, partido que perdeu Partido um pouco. Novo. Partido Novo que perdeu um pouco da sua bancada a nível federal, mas quem está lá faz muita zoada. Eu digo isso, é um partido pequeno a nível de representatividade federal, mas quem está lá faz jus ao mandato. Eu não vou dizer nem se faz muito barulho, mas assim, faz muito barulho e entrega muito resultado, é impressionante. Eu já até falei para você, né, sobre isso, então não vou nem falar mais, porque senão vão achar que eu sou filiada ao Novo. Está tendenciando, né? Mas falando um pouco sobre a atuação do Novo a nível nacional e sobre as pautas que o Novo defende, o Novo tem uma luta hoje, né, muito bravamente contra, por exemplo, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Como você avalia essa atuação? Você também tem esse sentimento de, muitas vezes, de impotência porque hoje o Legislativo muitas vezes está na mão do Judiciário? Perfeito. Essa é uma bandeira do Novo, mas na verdade, assim, não é que é uma bandeira do Novo, é que o Novo, ele lê a realidade do cenário do Brasil. Eu tenho muito orgulho dos nossos deputados federais, da nossa bancada do Novo, do nosso time do Novo. E assim, o Novo lê a realidade do Brasil, né, como um todo, e ele enfrenta os problemas. E hoje a realidade é que nós estamos com um problema com relação ao judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro hoje está usurpando poderes do legislativo e, alguns momentos, do executivo, inclusive. A gente costuma dizer que a gente está vivendo uma ditadura do judiciário, de uma certa forma. Hoje, por exemplo, a nossa liberdade de expressão, ela não é mais um direito fundamental, porque hoje a gente tem jornalistas com o seu direito de falar cassado, jornalistas com o seu passaporte cassado, extraditados, né, com as contas bloqueadas. Nós temos parlamentares com as suas redes sociais bloqueadas, empresários com as suas redes sociais bloqueadas, ou seja, então essas pessoas não podem mais falar, não podem se manifestar. Então, o Partido Novo é um partido que ele lê a realidade e ele se posiciona em razão daquilo que a gente acredita, que a gente defende, né? E aí não é só uma pauta do Partido Novo. Hoje já existe um grupo de parlamentares que tem se posicionado contrários a essas ações
inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. E aí é engraçado, né? Porque aquele que é responsável de defender a nossa Constituição tem atuado contra a Constituição, né? Enfim, aí são vários problemas. Mas eu sou muito orgulhoso do Partido Novo porque o nosso time, mesmo que pequeno, representa muito bem os nossos valores e consegue representar os anseios da população brasileira. Por isso que, inclusive, os nossos parlamentares estão indo muito bem. Hoje o Marcel Van Hatten é uma grande voz e uma liderança nacional, né? Não só do Partido Novo, mas desse movimento que tem denunciado os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, né? E esse problema da ditadura do judiciário, que hoje tem demandado questões através de ativismo judicial do legislativo, através, né, demandas do poder executivo, e tem basicamente se colocado como todos os poderes, né? Como né, através do principal ministro, que é o Alexandre de Moraes, como um poder todo poderoso e que muitas vezes parece que não tem limites. Enfim. Bom, o papo tá bom aqui, André. Eu quero agradecer a tua participação e deixo o microfone aberto agora para suas considerações finais. Então, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar como deputado estadual. A gente assumiu, mesmo que por um período de tempo, mas em função desses 12.165 apoiadores, né? Meu muito obrigado a todos. Me colocar à disposição da cidade de Itapema, da nossa região, né? Aqui do Vale do Rio Tijucas, da região da Anfre, aqui da Costa Esmeralda. Estou à disposição de vocês para ajudar no que for possível. A gente vai trabalhar muito durante esse período e depois também, porque, né, como deputado estadual, mesmo após a saída do mandato, a gente fica com muitas portas abertas, a gente fica com muito acesso. Então, eu vou estar à disposição de todas as pessoas, né, aqui da nossa região para a gente poder atender bem. Do nosso estado de Santa Catarina, André, eu estou aqui no Oeste, tem alguns amigos me solicitando demandas na área de educação, né, por causa infelizmente, por causa dos problemas da infraestrutura dos colégios estaduais, que por todo o estado está precária. No Brasil inteiro. A gente tá auxiliando pessoas de várias regiões. Eu estou à disposição do nosso estado para servir. Eu não estou lá como deputado estadual para buscar os meus interesses. Isso está muito claro, né? Porque um dos meus princípios é a política para o bem comum. Eu estou lá para servir. E no que eu puder, eu vou servir e estar à disposição do catarinense. E podem ter certeza que eu vou honrar e vou seguir os compromissos com as nossas pautas, né? Que é a defesa da vida, a defesa da família, a defesa da liberdade de expressão, liberdade econômica, né? Livre mercado, a liberdade de falar aquilo que a gente acredita. E, cara, estou ali para cumprir exatamente aquilo que a gente se propôs. E espero que eu possa cumprir bem e também espero que vocês possam me cobrar, porque, né, não é nós que temos que cobrar o povo, é o povo que tem o direito de cobrar os políticos para que a gente entregue bom resultado. Então, sim, meu muito obrigado, estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Muito obrigada, André de Oliveira, deputado estadual pelo Novo e é daqui de Itapema. Você que está aqui nos acompanhando, continue muito bem informado acessando www.lancetapema.com.br.